Shalom, shalom. Que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa manhã. Vamos para mais uma live aqui, compartilhando uma palavra de fé, de esperança ao seu coração. A todos que forem entrando aí, sejam muito bem-vindos. Shalom, shalom, Luma. Tudo bem por aí? Tiago Paiva, shalom. Ana Célia, shalom. Vamos chegando aí, pessoal. Glória a Deus, bendito seja o Eterno nesta manhã. Vamos aqui compartilhar uma palavra de fé, de esperança ao seu coração. No nome do Senhor Jesus. Quem está aí? Quem está animado? Glória a Deus. Aleluia. Segunda-feira abençoada. Pessoal, compartilhe a live aí, por favor. Convide os seus contatos. Envia nos seus grupos. Convide o seu pessoal para vir aqui ouvir uma palavra. Louvado seja o Senhor. Eu já entrei com um louvor aqui, pastora. Sônia Leontino, shalom. Glória a Deus. Eliane, shalom, shalom. Tudo bem por aí? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis,
no capítulo de número 15. Eu quero ler com você esse texto do versículo 1 em diante. Eliane Bino, Shalom. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que das suas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra para herdá-la. E disse-lhe: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a esta nação, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás ali sepultado. Versículo 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Amém, pessoal? Que texto lindo, rico. Shalom, profeta Rochilaine, seja bem-vinda. Olha só, a aliança que o Senhor fez com Abraão não foi só com Abraão. A aliança que o Senhor fez foi com toda a descendência de Abraão. E aqui eu quero que você receba já essa palavra no seu espírito. A aliança que o Eterno faz com você não é só com você, mas também com toda a sua descendência, com toda a sua geração. A aliança que o Eterno faz conosco é uma aliança geracional. Por isso que eu acredito que você que está aqui nesta manhã,
que você que tem se esforçado buscando a libertação da sua vida, da sua casa, da sua família, é porque você é um Abraão, você é um escolhido, você é uma escolhida do Eterno, para você mudar a sua história, para você reverter maldições, anular decretos malignos, cancelar toda a maldição dos seus antepassados. Há uma expressão aqui interessante e que não aparece no texto por acaso. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus. As palavras têm códigos. Por que o texto usa a quarta geração? Porque eu acredito que toda a quarta geração, na quarta geração, nós temos a oportunidade, e o Senhor levanta alguém, Ele se manifesta a alguém, para que aquela pessoa comece a mudar a história dos seus antepassados. Se você conhecer a fundo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver uma iniquidade que percorre na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Mas na quarta geração, que é José, José vai mudar isso, reverter esse quadro, porque você vai ver Abraão mentindo, você vai ver o Isaac mentindo, e você vai ver o Jacó, aonde a mentira já está enraizada, a iniquidade já está enraizada dentro dele. Por isso, ele vai ter aquele encontro lá no vale de Jaboque com o anjo, e o anjo vai tocar na articulação da sua coxa, no nervo do quadril, ou seja, o Eterno sempre vai tocar na sua força, porque o nervo do quadril é o nervo mais forte do corpo humano. Então o Eterno sempre toca na nossa força. Para quê? Para nos quebrantar, para nos humilhar, para que possamos nos render a Ele e entender que não é a nossa força, mas é o poder dele em nós e através de nós. Ao contrário do diabo, o diabo toca, não é na sua força, ele toca na sua fraqueza, para te destruir, para anular os seus sonhos e bloquear o seu chamado. O Eterno não, ele toca na sua força, para que você possa depender dele. É por isso que o inimigo, ele exalta as pessoas, ele exalta para depois derrubar. O Senhor não, o Senhor abate para depois levantar. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Primeiro o quebrantamento, depois a honra. Primeiro a tristeza, depois a alegria. Primeiro a desonra, depois a honra. Primeiro a rejeição, depois ele vai colocar você nas cadeiras juntos com os príncipes e as princesas. Meu Deus. Lá no Riabaçoquetele. Por isso, se você ler lá em Filipenses, no capítulo 2, olha o que o Filipenses capítulo 2, do versículo 9 em diante diz. Pelo que Deus, porque o texto diz que Jesus foi humilhado, ele foi rejeitado. Vem comigo aqui em Filipenses, no capítulo 2. Vocês estão aí, pessoal? Vocês estão animados comigo ou não? Fala alguma coisa aí. Prometo a vocês que vou ser rápido hoje. Não quero tomar seu tempo. Filipenses, no capítulo 2, diz assim, olha só, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes anulou-se a si mesmo,
fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Aí no versículo 9, você vai ver a mudança, porque do versículo 5 até o versículo 8, é humilhação, é declínio, é pancada, é dor, é tristeza. Mas no versículo 9 diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Primeiro a desonra, depois a honra. Por quê? Porque Deus primeiro te abate, para depois te levantar. Ele toca na sua força, ele não toca na sua fraqueza. Quem vem na sua fraqueza é o inimigo, mas o Eterno toca em você para te quebrantar, assim como ele tocou na articulação da coxa de Jacó. Mudou seu nome, mudou sua identidade. Você não mais se chamará Jacó, você é príncipe, você vai ser Israel. E ali começa uma mudança. Olha só, terceira geração, começa uma mudança. Depois Jacó vai deitar numa pedra e ele vai sonhar, e o texto diz que ele sonhou com uma escada, aonde anjos subiam e desciam. Mas não é uma escada, o que o texto diz que é uma escada, é o símbolo do DNA. Meu Deus, porque naquele momento o céu estava fazendo uma transferência genética em Jacó. Ali já começa a mudar a genética. Ali o Eterno já começa a mudar dentro dele, para que na quarta geração, que é José, ele venha quebrar isso. Oh, meu irmão, você que está aqui, minha irmã, você é a quarta geração na sua família. Então você está se levantando hoje para mudar decretos, para reverter maldições, porque o texto diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas no original diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Meu irmão, se você não se levantar como um libertador na sua casa, se você não levantar para cancelar decretos, se você não se levantar para anular as iniquidades geracionais, se você não levantar para cancelar as heranças geracionais, essa iniquidade ela vai se estender para a próxima geração potencializada. De uma forma ou de outra, haverá uma visitação, queira você ou não, acredite você ou não, a iniquidade é real, existe, está escrito. Apóstolo, mas Jesus Cristo já não levou tudo naquele madeiro? Sim, ele levou. Essa premissa, você precisa apropriar dela, porque uma coisa é a lei da responsabilidade, outra coisa é a lei da herança. A lei da responsabilidade de Ezequiel capítulo 18 diz que a alma que pecar, esta morrerá. Mas a lei da herança diz que há uma visitação, há uma influência. Essas duas leis caminham juntas. Você precisa entender isso, precisa estar sensível a isso, precisa entender que hora que você precisa se posicionar em uma e na outra. Então em José, ele vai reverter essa maldição, assim como você está sendo levantado nesta manhã, neste tempo, nesse ciclo, para mudar a história da sua família. Eu estou falando com alguém aqui que está entendendo essa palavra ou não? A iniquidade, porque na quarta geração, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Vocês estão aí ou não? O capítulo 15
o Eterno vem reafirmar a promessa a Abraão. Deus vai prometer um filho a Abraão. Interessante que, primeira coisa que o Senhor faz, Abraão, até aqui não tinha mudado o nome, né? Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ei, o Eterno está falando com você nessa manhã. Ele é o teu escudo, Ele é a sua herança, Ele é o seu galardão. Talvez você que acordou hoje, nessa segunda-feira, preocupado com contas a pagar, preocupado com situações que precisam ser resolvidas, preocupado com aquilo que está por vir. Deixa eu te entregar essa palavra. O Senhor é o teu escudo, o Senhor é o seu galardão, o Senhor, o Eterno, é a sua recompensa. Vocês estão aí, pessoal? Aí Abraão diz assim: Senhor, que me hás de dar? Eu não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deixa eu te falar um código aqui. Quando Abraão venceu aqueles 5 reis, que ele salvou Ló, o texto diz que Abraão foi com 318 homens. Na verdade, ele foi somente com Eliezer. Por que, AP? Porque Eliezer, na gematria, o nome Eliezer, na gematria, o número, a soma do número Eliezer, na gematria é 318. Abraão não foi com 318 homens. Abraão foi com um homem que representava 318 soldados. Meu Deus. Meu Deus. Elemene canta la plas. Rabiassor que nelemenecou fidai. Eis que não tem me dado os filhos, e o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha só, o que Abraão está falando aqui? Abraão está falando para o Senhor, que ele está perguntando, é através do Eliezer que o Senhor vai me dar descendência? Abraão estava achando que o Senhor iria dar a descendência para ele através do seu servo Eliezer. Mas o Senhor fala assim: não, Abraão, o que eu vou fazer na sua vida, e que eu também quero fazer nesse pessoal que está aqui nesta manhã, dá um glória aí. O que eu vou fazer na sua vida, Abraão, e que eu também quero fazer nessas pessoas que estão aqui nesta manhã, é que não vai ser do seu servo Eliezer, porque o que eu vou fazer na sua vida vai sair das suas entranhas. Olha só, o que significa isso, AP? Você vai gerar os seus sonhos. Vai nascer de dentro de você. Vai brotar de dentro de você. Você está aí ou não? O Senhor vai realizar algo grandioso na sua vida, mas Ele é você que vai gerar. Aí o que o Senhor faz? Então, o levou para fora. Ei, olha o movimento. Olha o movimento. Abraão, vem cá. Vem aqui comigo. Todas as vezes que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida, Ele vai fazer um movimento no mundo espiritual. Ele precisa te tirar da zona de conforto. Ele precisa te tirar do lugar, do estado que você está.
ele precisa te tirar do contexto que você está. Ele precisa fazer você se movimentar. Jeremias, olha só, Jeremias. Desce à casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro falarei contigo. Preguei sobre Ezequiel 37 esses dias atrás. A mão pegou o profeta e levou ele no vale. Quando chegou no vale, Deus falou. Entenda o movimento do eterno na sua vida nesse dia. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui, porque o Senhor está te levando para um nível mais profundo. O Senhor está te movendo. Para o Senhor Jesus curar o cego de Betsaida, ele teve que tirar ele daquele ambiente. E está curado, mas não volte mais. Não volte no lugar aonde esse lugar prejudicava a sua espiritualidade, a sua cura, a sua libertação. Não volte no lugar aonde o ambiente influenciava você. Abraão, vem para fora. Esse vem para fora aqui é um movimento do Espírito. E você precisa entrar no movimento, na roda do Espírito. O Senhor está se movendo nessa manhã. Há um movimento profético aqui nessa manhã. Há um movimento profético aqui nesta hora. E você precisa entrar no mover do Espírito, no mover profético, para que o Eterno cumpra na sua vida o que Ele determinou na eternidade. Vocês estão aí? Vem para fora. Vem para fora. Então ele foi. Agora olha. Olha o primeiro movimento. Vem. Segundo, olha. Olha. Contemple. Porque todas as vezes que Deus vai te entregar algo, ele faz você visualizar primeiro. Diga por quê. Diga por quê. Porque foi isso que ele fez com os espias. Vai lá e olhem a terra. Contemple a terra. E você sabe a história que 10 voltou com um relatório pessimista. Só 2 viu com os olhos espirituais. Sabe por que você tem que visualizar? Porque quando você olha, quando você visualiza, você vai gerar dentro de você o sonho. Então o Eterno quer que você visualize para você começar a gerar dentro de você a fé para que o seu milagre aconteça. Eu estou profetizando aqui agora que você vai visualizar a sua vitória. Visualize hoje pela fé. Comece a olhar aquilo que ainda não foi concretizado e realizado na sua vida. Visualize. Está solteiro, está solteira? Visualize seu cônjuge. Visualize o seu trabalho. Visualize o seu emprego. Visualize o que você quer. Visualize o seu ministério. Visualize o seu chamado. Vai olhando com os olhos espirituais. Para quê? Para que isso seja gerado dentro de você. Vocês estão aí ou não? Visualize para que o seu sonho seja gerado dentro de você. Abraão, vem para fora e agora veja e conta as estrelas se você pode contar, porque assim, Abraão, será a tua descendência. Que maravilha. E essa palavra conta, no original é decretos. É decretar, é marcar, é reconhecer. Pergunta para mim o que Abraão viu.
Pergunta para mim o que Abraão viu. O que Abraão viu? Pergunta para mim. Abraão viu as 12 tribos. Abraão viu as 12 tribos. Abraão viu seus netos, seus bisnetos. Meu Deus. Abraão viu a sua descendência. Ele viu as tribos. Aleluia. 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 E o texto diz assim: e creu ele no Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Meu Deus, olha só, você precisa crer na promessa que o Senhor te confiou. Você precisa crer na palavra, na promessa que o Eterno te confiou. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra para herdá-la. Ó, eu não sei se eu revelo aqui. Letícia, o que você acha? Já podemos parar? Ou eu posso ir além mais um pouquinho? O que você me fala aí, Letícia? Letícia, podemos parar por aqui ou podemos dar mais uma esticadinha? Pessoal da minha equipe, pessoal da organização, um pequeno spoiler. Olha só. Olha só. Versículo 7. Coloca para mim aí, se você puder, o versículo. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus. Versículo 8. Coloca o versículo 8 aí, por favor. E disse Abraão ao Senhor: como? Como eu vou saber que vou herdar? Como eu vou saber que o que o Senhor está falando vai se cumprir? A pergunta de Abraão é a pergunta de todos nós quando recebemos uma palavra. Sim ou não? Como? Como? Você já orou assim, perguntando para Deus como vai acontecer? Como será? Como vai ser? Quem já fez essa pergunta para o Senhor? Como será? Me responde aí. Como vai ser? Como será? Como eu vou saber que o que o Senhor está falando é verdade? E aí, como é que Deus responde, AP? Deus responde transferindo a resposta para Abraão. Eu vou explicar. Abraão faz a pergunta: como? Aí o Senhor fala assim: eu vou te mostrar como. Mas a resposta, Abraão, não está em mim. A resposta, Abraão, está em você mesmo. Meu Deus. Eu vou mais profundo. Eu vou mais profundo. Sabe como que você vai realizar o seu sonho?
a resposta já não está mais em Deus. Porque Deus entra te prometendo. Agora, o que vai depender de concretizar ou não é sua responsabilidade. Já não é mais do Senhor. Por isso que o Senhor fala para Abraão assim: você quer saber como? Quer saber como? Deus, olha, a resposta não está em Deus. A resposta não está no eterno. A resposta está no Abraão. E olha só o que eu estou dizendo para você. A resposta do seu sonho, da sua promessa, não está mais no Senhor. Já está dentro de você. Está dentro de uma atitude sua. Versículo 9. Coloca aí, Letícia, para mim. Toma uma bezerra de 3 anos. Quer saber como é que... Quer saber, Abraão, que o que eu falei vai se cumprir? Pega uma bezerra de 3 anos. Pega uma cabra de 3 anos. E pega um carneiro de 3 anos. Uma rola e um pombinho. O texto, o Senhor não falou... Pega um bezerro de 1 ano. O Senhor não falou, pega uma cabra de 1 ano, 2 anos. Não. Ele também não falou um carneiro de 1 ano e meio, 6 meses. Não, 2 não. Ele foi específico. Ele foi claro e disse, olha, eu quero uma bezerra de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E aqui, ó, para você que gosta, né, e quer ter mais conhecimento sobre ofertas, a Bíblia fala de ofertas voluntárias, mas também a Bíblia também fala e nos ensina de ofertas com valores definidos. O resgate da primogenitura, que tem que ser um cordeiro. E aqui, Deus está dando a direção e está pedindo uma oferta com valor específico. Porque está escrito aqui. Queira você acreditar ou não. Aí já é problema seu. Mas aqui está escrito. E essa é a base, eu vou te dar a base dessa oferta lá no Novo Testamento. Para você falar também que isso é só do Antigo Testamento. Porque essa oferta aqui é a oferta de ação de graças, que está escrito. Vamos lá comigo. Filipenses. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. No capítulo 4, no versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Aí te ensinaram que a ação de graça é culto, né? Deixa eu te falar aqui. A ação de graça nunca foi culto. Você pode fazer culto de agradecimento, você pode fazer culto do jeito que você quiser, para agradecer ao Senhor. Isso é normal, é bíblico, e faça. Mas pegar esse texto para falar que isso aqui é culto, não. Porque o texto está dando uma chave. Ao invés de você ficar ansioso e preocupado com aquilo que eu te prometi, você vai orar, você vai clamar e você vai ofertar. Então, a ação de graça é a oferta antecipada. É a oferta que você manda para Deus, para o mundo espiritual, mostrando para Ele que aquilo que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Essa oferta de ação de graça aqui, é de Abraão,
quem ensina ela é Abraão. Você está aí ou não? Deus jamais vai pedir algo para alguém que a pessoa não tenha condições. Deus jamais vai pedir algo para uma pessoa que a pessoa não tenha condições. Então, eu quero, Abraão, uma bezerra de 3 anos. Eu quero, Abraão, um carneiro de 3 anos. Eu quero uma rolinha e um pombinho, Abraão. Sacrifica. Abraão questionou? Não. Abraão desobedeceu? Não. Ele simplesmente obedeceu o que o Senhor pediu. E ele colocou, e quando ele fez, os demônios manifestaram. Porque você quer ver demônio manifestar, ser quando você toca no dinheiro. Você quer ver mamão manifestar no coração de uma pessoa, é quando você vai falar de dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Tem muita gente por aí comendo o pão da vergonha. Você sabe o que é pão da vergonha? Pergunta para mim aí o que é o pão da vergonha. Pergunta para mim o que é o pão da vergonha. Pergunta para mim o que é o pão da vergonha. O pão da vergonha é alguém que entra, que pega conhecimento dos outros, que aproveita, recebe as coisas de graça, não tem coragem de honrar, não tem coragem de selar com uma oferta voluntária, seja que for, não tem coragem de honrar aquilo que está recebendo. Então a pessoa que ela não se esforça nada para receber, isso é comer o pão da vergonha. Vocês estão aí ou não? Abraão sacrifica, Abraão. E quando Abraão sacrificou, irmãos, esse versículo aqui, e desciam as aves sobre os cadáveres, são os demônios. Quantas vezes Deus te pediu algo, você fez, e ao invés de melhorar, parece que piora? Ao invés de melhorar, parece que piora. Você está aí ou não? Mas é aí a batalha espiritual. Abraão ficou parado? Não, ele começou a guerrear com os demônios no mundo espiritual. Fala comigo. E aí, irmãos? Ah, meu Deus. Quem quer uma revelação forte aqui agora? Eu vou entregar. Olha o versículo 5. Então levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas. Olha, meu pessoal já está mandando a mensagem aqui para me parar. Mas essa aqui eu vou entregar, Letícia. Vai para fora. Vai para fora. Olhe para o céu e conta as estrelas. Escreva para mim nos comentários aí. Conta as estrelas. Já te falei que são as tribos. Escreva para mim aí, conta as estrelas. Agora olha o versículo 12. Olha o versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Ei, peraí. Então, se Abraão, depois que Deus mostrou para ele, o sol se pôs e ele foi dormir, é óbvio que quando o Senhor chamou ele para fora
e mandou ele contar as estrelas, não era de noite, era de dia. Ah, meu Deus. Para de graça. O Eterno mandou Abraão contar as estrelas de dia. Meu Deus. Ah, pastora Jô, me perdoe. Que é isso, pastora Jô? Que é isso, pastora Jô? Quando Deus chamou Abraão, era de dia. Como é que eu sei disso? O versículo 12. O sol se pôs, Abraão foi dormir. Então, ele foi dormir à noite. Aí. Então, veja Abraão. Mas veja com os olhos espirituais. Irmão, o mundo espiritual é real. E o texto diz que, e aqui eu encerro, e na quarta geração, tornará, porque a medida da iniquidade dos amorreus não estará mais cheia. Olha só. Olha só. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar para você participar da nossa imersão dia 26. Será imperdível. E eu aqui vou falar um negócio para você. Eu vou falar. Eu sei que o pessoal aqui vai pegar no meu pé. Mas eu vou falar. Porque eu vou fazer uma ministração. A ministração cancelando a iniquidade pelo cordão umbilical. Amém, pastora Thalita? Glória a Deus. Olha aí que benção. Olha a pastora Thalita. Maravilha, pastora. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Olha o que diz em Ezequiel 16. Versículo 4. E quando ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavado com água, tem um código aqui na água, e nem tampouco foste esfregada com sal, tem um código aqui no sal, e nem envolta em faixas, tem um código aqui na faixa, sal, água e faixa, sal, água e faixa, são 3 códigos. Aqui é o segredo que talvez muitos que ministram sobre iniquidade do DNA não saibam. Mas você vai aprender, vai ser ministrado e você vai poder também ensinar outras pessoas. Ezequiel 16. E nós vamos fazer uma libertação cancelando toda a iniquidade que veio no cordão umbilical. Você está aí ou não? Você está aí ou não? E o texto no versículo 3 diz que, diz o Senhor, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus e dos amorreus e dos heteus. São 3 comandos malignos. Os cananeus, os amorreus e os heteus. Mas só para quem estiver na nossa imersão. Letícia, ainda tem vagas para aquelas pessoas que vão ser ministradas? Corra hoje. Vamos lá. As vagas são limitadas, estão limitadas. Olha só, não vai ser não será mais uma imersão, não. Estou te garantindo. Vai ser um divisor de águas na sua vida. O valor é R$ 97. É um código. AP, por que o senhor não faz de graça? Sabe por quê? Porque esse valor é para te distinguir de quem vai entrar para aprender, para ter um tempo profético, e daqueles que são curiosos, daqueles que só querem comer o pão da vergonha, daqueles que só querem buscar conhecimento, daqueles que só querem ouvir, mas não querem honrar.
a palavra que recebem, para distinguir você, para levar você para a cadeira da honra. Você está aí ou não? R$ 97 é um código. É isso aí. Você está aí ou não? 9 representa gerar. 7 representa um ciclo. Faz a inscrição aí agora. Já chama a Letícia aí. Já garanta a sua vaga. Já garanta a sua vaga agora. Amém, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom.